Mais uma vez, meus amigos, estamos reunidos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Hoje, o último capítulo do livro Os Mensageiros, capítulo 51, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguimos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerado número de doentes, bem como irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliram-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procuraria em vão na esfera sectária das disputas vulgares, nos cultos exteriores alternáveis todos os dias. Era, assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal na residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observação e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas, mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia como interessada em fixar assunto geral no amor, as coisas santificadas, leu em voz alta o capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para a inclinação do teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, sê como a prata e buscares, e como os tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. Nota do autor espiritual. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratificamos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunha. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos.
aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Com a pausa se fizesse mais longa, o irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nosso agradecimento e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo do repouso ao sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe de nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu, comovidamente, deixando transparecer as lágrimas de gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando pudermos, não me deixes transviar dos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me nas obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-o como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo, agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará o caminho redentor, o eterno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmão, auxilie-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos em seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não nos insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos o agir sem as algemas das paixões, para que reconhecemos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos diretos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo o custo as lágrimas do seu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco ao regresso
de nosso lar. Fantástico, né, amigos? Final emocionante. Emocionante. André relata que aprendeu muito na semana em que estiveram com Aniceto nas atividades da crosta. Detalhou que muito aprendeu relacionado à eletricidade e magnetismo, e que esses ensinamentos abriram novos horizontes ao atendimento médico. Não detalhou, apenas citou. Concluímos que nem tudo poderia ser dito, assim como Jesus não disse tudo para sermos ainda infantis para as claridades eternas. Também Kardec não pôde transcrever tudo. É importante que tenhamos esse entendimento e estejamos sempre disponíveis para aprender o que nos vem às mãos. Usemos sempre de coerência nesses novos ensinamentos e assentados primeiros em Jesus com os ensinos sobre o amor. Depois Kardec com as explicações a respeito da imortalidade. E em seguida Chico Xavier com o detalhamento sobre a vida espiritual, tanto nos dias encarnados como nos desencarnados. Mais uma vez, nos é informado que a mente comanda as atividades celulares. A saúde, a doença, são estimuladas pelas energias mentais que elaboramos. Uma patologia pode estar programada em nosso espírito para o nosso aprendizado, mas esta será precoce ou tardia, intensa ou superficial, segundo forem nossas frequências mentais. André nos fala de seu entendimento sobre a fé, que esta não se baseava em ritos, em religiões, em crenças, que se transformam todos os dias, mas nascia de dentro dos corações, quando temos pleno conhecimento das leis eternas. Aniceto pega a Bíblia e faz uma leitura. Esse livro foi citado nos capítulos que narram sobre a casa de Isabel. Claro que Aniceto não pegou um livro físico. Percebemos que existia um livro idêntico, mas no plano espiritual, que foi lido por Aniceto. Temos conhecimento que no plano espiritual há todos os livros que temos e outros mais que ainda não foram realizados no plano físico, assim como as obras de arte de todos os tipos, como vimos nos quadros postos sobre o socorro. Fim. Em breve iniciaremos o estudo do próximo livro da série, Missionários da Luz. Espero contar com vocês, com a companhia de vocês, no próximo estudo, muito em breve. Um grande abraço. Já tenho saudade.